alegrias solenes da festa de Corpus Christi na quinta-feira. Isto porque antes mesmo da reforma gregoriana existiam, outros missais mais antigos, e nestes missais estava disposto uma grande oitava de Corpus Christi. E este domingo, fazia parte desta oitava de Corpus Christi, antigamente, muito antigamente, E isto se dava em algumas dioceses muito especiais da Europa. E por isso nós havemos o apelo tão insistente de São João Apóstolo sobre a virtude da caridade, porque a Eucaristia é um sacramento da caridade, sacramento caritatis, e também o grande apelo que nós ouvimos no Santo Evangelho, daquele homem que convidou, seus servos para um grande banquete. Alguns se excusaram, outros não foram por outros tantos motivos, mas aqueles coxos, pobres, cegos, andarilhos, foram então os que cearam, foram dignos de provarem do banquete riquíssimo de nosso Senhor. Mas, caríssimos irmãos, vamos deter um olhar sobre essa epístola tão famosa e rica de São João Apóstolo. Ele fala justamente da virtude da caridade. Mas a virtude da caridade, num edifício espiritual que todos nós temos, a partir desde o dia do nosso batismo, é a última coisa que completa esse grande trabalho de Deus nosso Senhor. Primeiro nos vem a fé. Através da fé eu sou capaz de Deus. Desde o dia do nosso batismo, o padre pergunta a nós, aos padrinhos, aos nossos padrinhos: que pedes à Igreja de Deus? A fé. O que te alcança a fé? A vida eterna. Então a porta de entrada para a vida eterna, para a vida da caridade, em suma, é a fé. E a fé nos faz nos doar, nos oferecer a nosso Senhor. Por isso que o verdadeiro amor, ele se difunde, ele se dilata, a bondade se dilata. No centro de todo modo de falar, de toda a espiritualidade de São João está nisto. Tanto Deus amou o mundo que nos deu seu Filho único. Todo aquele que crê vai ter a vida, não há de perecer. Então o princípio do amor, da caridade está no oferecer. E o princípio do oferecer está na fé, que é transmitida, que é passada. Eu não chego num lugar e vou ter fé porque eu olhei por uma parede, porque como as árvores nascem ou as hortas se multiplicam. Não é assim. Eu preciso receber esta fé. E eu recebo através de obras de outros, exemplos de outros. Por isso, é este o sinal que distingue o católico, o cristão: a caridade, o amor, a caridade. Caritas Dei urget nos. A caridade nos inflama, nos impele, nos move, como já dizia São Paulo. Mas São João sempre insiste no amor, porque ele repousou no peito amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo na última ceia. Ele esteve com o nosso Senhor no Monte Tabor e nunca mais esqueceu isto. Ele, São Pedro e São Tiago foram testemunhas da glória de nosso Senhor. Ele também foi testemunha do Calvário e da cruz. Ele recebeu Nossa Senhora como sua mãe. O discípulo a recebeu em sua casa, em sua vida. Então provou de todos os amores divinos de nosso Senhor, de seu Sacratíssimo Coração. Junho é o mês do Sacratíssimo Coração de Jesus. Sexta-feira já vamos celebrar o Sagrado Coração de Jesus. Provou das amarguras de nosso Senhor também. Não abandonou, seguiu com a sua mãe Maria Santíssima, a mãe do Salvador, e no Calvário ele recebeu também este amor divino na pessoa de Nossa Senhora como sua mãe. Por isso, qual testamento, ou que mais ensinamento São João poderia dar já na sua centenária idade? Amai-vos, filhinhos, amai-vos. Diz essas lendas, ou essas tradições que vão chegando pelos padres da igreja, que certa vez foram perguntar a São João, já velho,
família, o Senhor conviveu com o nosso Senhor, o que mais o Senhor viu que não está escrito? Amai-vos uns aos outros. Mas o que mais? Amai-vos uns aos outros. E o que mais, São João? Amai-vos uns aos outros. É a suma, não é? E tudo o que São João escreveu sobre os ditos e feitos de nosso Senhor, tudo se encerra nesta caridade do dar-se. Bom, nosso Senhor se deu todo a nós. Agora, qual deve ser a nossa resposta? Deve ser um devolver, deve ser uma devoção, deve ser um amar de volta, mesmo que nós não tenhamos forças como Deus, que é Deus e homem verdadeiro, mas nosso Senhor espera de nós uma resposta ao seu chamamento de amor. E aí o Evangelho entra aqui muito de encontro. Por quê? Nosso Senhor conta uma parábola, e toda vez que ele conta uma parábola, ele compendia a história da salvação dentro de pequenas histórias ou de pequenas linhas. A história da salvação, desde a criação das coisas visíveis e invisíveis, a criação do ser humano, até a sua salvação, redenção pela morte de seu filho, a ressurreição, a glória e a nossa felicidade no céu, se passem dentro de cada parábola. Desta de hoje é mais evidente ainda. Um certo homem preparou um banquete. O banquete é a vida divina. O banquete são os dons preternaturais que Adão e Eva perderam. O banquete que nosso Senhor tinha preparado é o seu reino, é a glória, a sua vida mesma, a vida divina, a graça que eles tinham. Mas eles se excusaram. Se excusaram porque, eu comprei um sítio, tenho que ir lá vê-lo. Eu comprei bois, tenho que experimentá-lo. Eu agora me casei, agora tenho que curtir a vida e ver como que vão ficar as coisas. Mas Adão e Eva também fizeram isso. Agora eu tenho um fruto, e se eu saboreio este fruto, mesmo que mesmo que este fruto seja saboreado na desobediência, eu quero porque eu vou ser como Deus. A partir dali, o orgulho incha o coração, começa a entrar na vida do ser humano, e nunca mais, aliás, não é por um bom tempo, até a vinda de nosso Senhor, o homem fica como que prisioneiro desta desordem, desta falta de harmonia. Então, nosso Senhor, ele vem para nos convidar. Os convidados primeiros, os convidados da primeira chamada, eles vão se excusando. E nosso Senhor, o dono da seara, e nosso Senhor também, ele se entristece pelo pouco que se faz, do muito que ele proporciona. Porque este banquete é um banquete que contém todos os sabores. Não é isso que nós rezamos quando vamos receber a bênção do Santíssimo? E aí eu digo para os senhores, a Eucaristia tem sabor de quê? Tem gosto de Natal, do nascimento de nosso Senhor. Tem gosto da vida escondida de nosso Senhor na pequena casa de Nazaré, com São José e Nossa Senhora. Tem gosto do Calvário, das dores, das humilhações, da coroa de espinhos, das provações. Tem gosto da vida pública de nosso Senhor, pregando o Evangelho, multiplicando os pães, curando os enfermos. Tem gosto da glória, da ressurreição, tem gosto do céu. Isto são os gostos que contém a Santíssima Eucaristia. Está preparado o banquete. Não é um banquete material, é um banquete espiritual. E aí, como os convidados primeiros não querem, se excusaram, então o servo vai chamar aí os coxos, os andarilhos, os cegos, vai chamar os pobres, que somos nós. Ou era mais fácil para ele chegar aqui para falar daqueles que não vêm à missa. Mas é oportuno que nós falemos àqueles que participam sempre deste banquete. Somos nós os tardos para ouvir, dificuldade de ouvir a palavra de Deus, os surdos, os coxos, dificuldade de andar nos caminhos do Senhor, temos muitas. Os pobres,
somos pobres da vida espiritual, somos pobres da vida divina, e aí, pobres na fé, nós temos que pedir que nosso Senhor nos ajude, fortalecendo a nossa fé. Então, nosso Senhor salva, cura, liberta todos aqueles que são chamados, não é? E o nosso Senhor pega mesmo, atrai quando Ele morre na cruz e derrama seu sangue, e nos dá o seu divino sacramento, não é? Querendo permanecer conosco todos os dias até o final dos tempos, a Santíssima Eucaristia. Então, nós vemos aqui toda a história da salvação. Toda a história da salvação se passa nesta parábola e serve de meditação para nós. O que eu posso fazer para afevorar a minha fé ou ter mais devoção, devolver a Deus o muito do amor, ainda que seja a prestação ou a parcela ou com alguma dificuldade. Primeiro, a meditação na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali eu vou ver o tudo que nosso Senhor deu para nós. Sofrimentos indizíveis. Depois da oração, os sacrifícios, as penitências. Interessante que em Fátima, Nossa Senhora pede isso aos pastorinhos, e uma vez foi perguntado, um jornalista perguntou a Lúcia, né, via Nossa Senhora sobre essas aparições, e perguntava, bem, Nossa Senhora pediu para rezar pelos pecadores? Lúcia disse, não pediu. Então Francisco disse, Lúcia, você mentiu. Você mentiu. Nossa Senhora pediu para rezar. E Lúcia explicou, não, Nossa Senhora pediu para fazer penitência pelos pecadores. O rezar é pela paz no mundo. Primeiro os pecadores se convertem, e aí eles vão ter paz. A paz é a tranquilidade da ordem, é verdade. Então, para que a fé possa criar raízes, eu preciso ter um terreno onde a paz possa governar, possa habitar no nosso coração e nas mentes, não é, das pessoas, dos fiéis. Por isso, muito mais do que palavras, a fé ela arrasta por exemplos, como os primeiros cristãos. Parece que o martírio dos primeiros cristãos seria uma grande perda, né? Perdemos um herói, perdemos um grande batalhador, um grande guerreiro na fé. Não, na verdade ganhamos. O sangue dos mártires é semente de muitos outros cristãos, porque foram derramados no desejo do céu, no desejo da vida eterna, no desejo da santidade. Isso se dá pela fé. Então, temos muito o que fazer, né? Quando a gente lê uma parábola dessa, nós olhamos e falamos, meu Deus, quanta coisa ainda tenho que fazer para mudar, para me transformar, para ser mais santo, mais devoto e amoroso para com Deus, nosso Senhor. Nós vamos pedir isto, não é? A companhia, fazer a companhia ao nosso Senhor, abandonado no sagrado. Quantos sagrados estão abandonados? Não por falta, às vezes por falta de zelo, é verdade, mas às vezes por falta de companhia. Uma oração, uma Ave Maria, uma boa reflexão bem feita, nosso Senhor se alegra. Por quê? Porque é algo que muitas vezes ninguém vê, só Ele vê. E Ele se contenta disso. Então, vamos pedir também essa graça a Nossa Senhora, uma devoção ardente ao Santíssimo Sacramento, o afervoramento da fé, não é? Para que nós possamos ter o estabelecimento da esperança e a perfeição da caridade. Vamos pedir essa graça a Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus